Olá, Lê, Rodrigo, Pri, sejam bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui. É muito bom ter a presença de vocês, animando, fortalecendo. Seja bem-vinda, Cristina, Andréia, Virgínia, que coisa boa! Meu Deus, que coisa boa! Fiquei feliz de vocês estarem aqui. E aí, Andréia, me dá notícias, como você está? Boa noite, Rodrigo. Leandro, seja bem-vindo. Me dê notícias sua, Andréia, como você está? Como é que está a sua família? Infelizmente, o pai da Andréia faleceu e eu sei que é um momento difícil, mas que o Espírito Santo está com eles. Eu creio que dia após dia, né, o Espírito Santo vai consolar, né, Andréia? Agora você vai experimentar. Eu não sei se você já tinha passado por uma perda assim, mas eu creio que agora você vai experimentar realmente o consolo do Espírito Santo, né? O consolo que só o Espírito Santo pode dar, que nenhum homem pode nos dar. Eu também senti muito, porque nós oramos, nós clamamos, mas né, nós cremos que ele cumpriu a carreira dele e cremos que agora é hora de prosseguir, né? Em fé, cada dia vencendo, né? A cada dia o Senhor vai fortalecendo o coração. Cada dia o Senhor vai fortalecendo a vida, né? Vai fortalecendo e vai ser bênção. Eu tenho certeza, Andréia, que vocês se recuperarão, que vocês se levantarão, que vocês glorificarão o Senhor no meio dessa circunstância. Eu tenho certeza disso. E conte conosco aqui, né? Nós estamos aqui, conte conosco. Eu sei que o consolo humano ele é insignificante nessa hora, né? Porque o consolo verdadeiro é o do Espírito, mas estamos juntas. Pois é, gente, hoje eu quero compartilhar algo com vocês que eu li, acho que foi, eu não sei se eu meditei nessa palavra, foi na sexta-feira ou se foi no sábado, mas foi algo que o Espírito Santo colocou dentro do meu coração. Pode, viu, André? Você pode contar conosco. Porque apesar de nós estarmos, você está aqui em Goiânia, apesar de nós não nos conhecermos fisicamente, mas nós somos ligadas no Espírito, nós somos irmãs e nós estamos aqui para um acolher o outro, um encorajar o outro. O propósito desse Instagram é esse, é encorajar, é ativar, é mostrar para você quem você é, sabe? É mostrar para cada um quem é no Senhor, a sua identidade, o seu propósito, mas não que eu ou alguém saiba, mas um ativando o outro no Espírito e o Espírito Santo vai nos revelando todas as coisas, né? Então, nós estamos aqui para ser bênção, uns na vida do outro, um na vida do outro. E Paz, Gi, seja bem-vinda, Claudete, todo mundo que está aí. Pois é, eu estava dizendo, o Espírito Santo falou comigo sobre o que nós enxergamos no meio das nossas circunstâncias. Muitas vezes nós passamos por determinadas circunstâncias e no meio delas nós enxergamos alguma coisa, mas não significa que o que nós estamos vendo é de fato a verdade. Por exemplo, hoje nós temos essa circunstância da nossa irmã, da Andréia. Jane, seja bem-vinda, minha amiga do coração. Então, ela está passando uma situação difícil, a família está passando uma situação difícil. Mas nós precisamos ver com os olhos do Espírito, com os olhos espirituais, porque os olhos da nossa alma podem ver a circunstância de maneira que ela não reflete a realidade. E o Espírito Santo falou comigo isso quando eu lia sobre a história de José. E é essa mensagem que eu quero deixar para vocês aqui, porque foi algo que me marcou, que me mudou, desse dia que eu meditei, que eu não me lembro se foi na sexta-feira, se foi no sábado, mas isso não importa. Se você pegar a história de José, a Paz diz, seja muito bem-vinda. Você vai pegar um menino que era mimado,
um menino que era um jovem de 17 anos, que era mimado, que era o preferido do pai, que com certeza o pai fazia tudo por ele, porque ele tinha perdido a mãe. Então, com certeza, ele tinha essa compensação do pai. Ele era tão preferido pelo pai que o pai até fez uma capa especial para ele. E o serviço de José, vocês já repararam qual que era o serviço de José? Era vigiar os irmãos e entregar os irmãos para o pai. Entregar os maus feitos, os maus comportamentos dos irmãos para o pai. Essa era a vida de José. Então, a vida de José era uma vida assim, que ele era o centro. Ele era o centro. E aí, ali ele tem sonho, né? Interessante que ele teve 2 sonhos, onde os irmãos, os feixes de trigo, né, dos irmãos se curvaram diante dele. E depois ele teve outro sonho, em que o sol e a lua também se curvavam diante dele. E ele era tão centrado em si mesmo, que ele conta para os irmãos, ele conta para o pai, dizendo, olha, vocês vão se curvar diante de mim. E ali, naquela hora, os irmãos ficam com ódio dele. Pensa, esse cara tá louco, como que nós vamos nos curvar diante de você? Você é doido. Então, começou um processo de muita inimizade. Os irmãos ficaram com muita raiva dele, né? Pela preferência do pai em relação a ele. E aí, acontece tudo o que nós já lemos ali, né? Os irmãos saem um dia para caçar, se eu não me engano, acho que era caçar mesmo. Alguma coisa assim. E ele diz, e o pai fala, ó, José, vai ver o que eles estão fazendo e vem me contar. E ele vai, todo se achando como se fosse, até então era uma vida normal, tava tudo normal, tudo tranquilo. E ele vai, e ali quando os irmãos o avistam, que ele chega perto dos irmãos, os irmãos falam, vamos matá-lo. Porque dentro do coração dos irmãos dele tinha mágoa, tinha ferida, por causa da preferência do pai em relação a ele. Observa bem que os irmãos estavam trabalhando e ele, na expressão que a gente usa, estava fuxicando. Estava só fuxicando para levar a notícia para o pai. Para você ver, tamanha era a diferença de tratamento. E abrindo um parênteses, muitas vezes os relacionamentos entre irmãos são adoecedores, são doentes, por causa dessa questão de preferência entre um filho e outro. Às vezes o pai, a mãe, na falta de sabedoria, ele faz essa acepção entre um filho e outro. E aquilo cria uma rivalidade entre os irmãos, cria uma disputa, uma inimizade entre os irmãos. E era assim que acontecia. Olha só, presta atenção que o Espírito Santo hoje, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te mostrar algo e você vai olhar a sua perspectiva, a sua circunstância de outro modo. E aí, aqueles irmãos tramam a morte de José. Por fim, aí joga ele dentro do buraco. E ali, se você for ler toda a história, diz que ele clamava. Porque quando ele vai lá na frente lembrar do acontecimento, os irmãos falam que ele clamava para que os irmãos não fizessem aquilo com ele. Então, naquele momento, imagina o desespero daquele jovem. Imagina o desespero daquele jovem. Olha só, ela está dizendo, eu passei por isso. Isso é muito comum. Isso é muito comum. E aí, eles jogam ele dentro daquele buraco, ele suplica, pelo amor de Deus. Naquele primeiro momento, José experimentou a solidão. José experimentou o abandono. José experimentou a traição. Pela primeira vez, a alma de José adoeceu, experimentou uma dor profunda. Porque até então ele era o centro, ele era poupado, enfim. Então ele sempre tinha para quem correr. Mas naquele momento ele experimentou uma dor de abandono, de traição, de decepção, de desilusão, de solidão, ou seja, eu estou nessa circunstância dentro desse buraco e ninguém pode, né? Ah, voltou. E aí, olha só o tanto que isso é forte. Aí ele é levado, né, pelos vendedores lá do Egito, pelos comerciantes do Egito, e eles falam, levam, vende, resolvem não matá-lo e levam. E chega e conta pro pai como se ele tivesse morrido, enfim.
Mas eu quero retratar aqui a vida de José para que você olhe para a sua vida. Na cabeça de José era o fim. Na cabeça de José ele só enxergava dor. Ele só enxergava traição, ele só enxergava abandono, ele só enxergava medo, pavor. Ele não sabia o que aconteceria com ele. Na cabeça dele, eu tenho certeza que jamais passou que ele estava sendo direcionado para o propósito dele, que era se tornar o governador do Egito. Na cabeça daquele jovem, com certeza ela estava fixa naquela dor, naquela circunstância. Só pode. Ele não conseguia enxergar nada além daquilo. Ele não conseguia enxergar que além daquela circunstância. E aí, o que acontece? Ele vai, olha só, ele tá muito ruim, você tá pausando muito aí para vocês. Ele foi empurrado para o propósito. E ele chega, olha onde ele chega, na casa de um oficial egípcio. Ele é vendido para o Potifar. E ele chega naquela casa, ele tinha o quê? Não tinha pai, não era preferido de ninguém, não tinha capa, que era a capa lá que o pai tinha feito, não tinha o aconchego do lar. Isso foi tirado abruptamente, da noite para o dia. Mas vamos, se ficar muito ruim, a gente... Se eu tentar pôr no meu 4G, peraí, ó, tá no 4G, qualquer coisa eu volto. Aí, olha só, ele não compreendia aquilo que ele estava vivenciando. Aí ele não entendia aquilo, mas ele chega na casa do Potifar e ali a palavra ressalta que ele caiu nas graças do Potifar. Só que a gente não vê ele murmurando, a gente não vê ele reclamando, a gente não lê, não tem essa palavra. Olha só, ele saiu, Escapri falou, ele saiu literalmente da zona de conforto. Por quê? Vocês imaginam que ele se tornaria um grande líder, que ele se tornaria um homem que tão ousado como ele foi, da maneira com que ele foi, se ele estivesse lá debaixo da barra da saia do pai dele? Nunca, nunca. Mas eu tenho certeza, a gente se colocando no lugar dele, que na cabeça dele ele não conseguia, ele focava naquela dor. Ele focava, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu no lugar dele, eu pensaria assim, o que aconteceu? Porque meus irmãos fizeram isso comigo. Porque quando você é muito mimado, você sente assim, eu não mereço isso. Eu sou muito, assim, eu sou demais, porque assim, se eu sou tão amado pelo meu pai, eu não mereço esse tipo de tratamento. Mas a gente não vê aquele homem murmurando, reclamando. A palavra de Deus não fala sobre isso. E ali ele chegou naquele lugar e ele foi honrado. Ele teve o favor do Pai, o favor de Deus. Ele, de fato, ali ele entrou num processo de dependência de Deus, porque o pai humano já não existia mais. Então ele entrou num processo de dependência. E com certeza ele já tinha sido ensinado pelo pai sobre o Senhor, porque senão também ele não daria conta. Mas ele entrou num processo de dependência e o favor do pai foi com ele, só que numa outra circunstância. E fazendo um paralelo, quantas vezes acontece algo conosco e nós focamos na dor e não percebemos que no meio daquela circunstância adversa nós temos favor de Deus. O Pai está conosco, o Pai está nos ajudando e nós não estamos sucumbindo no meio da circunstância. Muitas vezes a gente foca naquela situação e não vê nada além. Mas quando a gente lê sobre José, parece que ele aceitou aquilo e ele começou a fluir no meio daquilo. Parece que José não afundou no meio da dor. Parece que José, apesar de ter todos os motivos para se amargurar, ele não se deixou afundar. Ele não deixou abater no sentido de que morri, acabou para mim. Não.
ele começou a ser fiel a Potifar, ele começou a cumprir tudo que tinha que ser feito ali, fazer com excelência. Então a gente vê uma pessoa que se moveu por fé, se moveu olhando para frente, se moveu, não paralisou, mas olhou para frente, no meio de tanto motivo para retroceder, para tentar fugir, para se amargurar. Não, ele foi fiel a Potifar. Ele foi fiel. Olha como ele rompeu, tendo todo esse histórico dele de menino mimado. Ele se permitiu olhar para frente e não ficar bloqueado ali com aquela situação. E ali ele foi abençoado, de modo que Potifar entregou tudo nas mãos dele. Tudo nas mãos de José, toda a casa de Potifar ficou nas mãos de José. E ele começou um processo de aprender a administrar, porque ele seria governador do Egito. E ele até então não sabia administrar, o que ele sabia era fuxicar. O que ele sabia era fuxicar dos irmãos dele para o pai. Só que ele não imaginava que ele estava num processo. E esse processo, quando Deus começou aquele processo, o processo tinha um propósito. Então, quanto mais ele se submetesse àquele processo, mais o processo seria, vamos dizer, rápido, fluiria, cumpriria o objetivo e menos dor ele sofreria. E aí acontece da mulher do Potifar se interessar por ele e assediá-lo. E vem outra dor muito forte, um baque. Ele foi honesto, ele fez o que era certo, ele honrou o Potifar, mas a mulher armou uma grande cilada para ele. E aí ela assediou fisicamente, vocês sabem, roubou a roupa dele e colocou como se ele tivesse assediado ela. E Potifar ficou muito decepcionado, mas o mandou para a prisão. Mas naquela hora em que ele é mandado para a prisão, amplia o alcance da administração dele, do poder de influência dele. Então, olha que doido. Ele foi para dentro de uma prisão, o último lugar que alguém queria estar. Mas dentro da prisão, ele era um influenciador. Dentro da prisão, ele era alguém que governava. Ele era alguém que reinava. Então, você vê um homem que as circunstâncias não governavam ele, mas que ele se permitia reinar nas circunstâncias. Um homem cercado de favor e que quando chega naquela cadeia, ele cai nas graças daquele chefe lá da cadeia. E ali a pessoa vê que Deus era com ele. Se você ler ali nos versículos, vai dizer que Potifar viu a mão de Deus com ele. E também ali na prisão, o chefe ali viu a mão de Deus com ele. Olha o que é ter a bondade, o favor de Deus conosco. Olha o valor disso. É isso que eu quero te mostrar hoje. Olha o valor que você tem na sua vida. Olha a riqueza que você tem na sua vida. Porque você é um José. Eu sou um José. Nós somos um José. Um José que mesmo estando dentro de um buraco, nós temos favor de Deus. Mesmo sendo traídos, nós temos o favor de Deus. Mesmo sendo vendidos ao Egito, nós temos o favor de Deus. Mesmo tendo ido parar na casa de Potifar, nós temos o favor de Deus. Que coisa mais linda é o favor de Deus. Sabe? E hoje eu quero te chamar para isso. Não fixe os seus olhos no buraco. Não fixe os seus olhos em estar sendo conduzido aparentemente por aqueles comerciantes para se tornar um escravo. Aparentemente você pode estar escravo de uma circunstância, mas você tem o favor. E é esse favor que faz toda a diferença. É isso, Pri. Bondade e misericórdia nos seguem todos os dias. E é essa consciência, é essa verdade que coloca sorriso nos nossos olhos. Andréia, mesmo no meio disso, bondade e misericórdia te seguem.
Sabe, é isso que nos faz sorrir, é isso que nos faz permanecer, avançar, não retroceder. Papai hoje quer falar conosco isso. O papai hoje quer nos dizer isso. Vocês têm favor. Vocês não estão só. Esteja no buraco, na casa de Potifar, administrando dentro de uma cadeia. Você pode dizer, eu queria estar administrando um palácio, não uma cadeia. Submeta-se. Sabe, submeta-se à liderança do Espírito Santo. Aí onde você está nessa circunstância, creia nesse favor. Acolha essa bondade, acolha isso, apesar da dor, acolha a bondade. Fixe os seus olhos na bondade do Pai. Fixe os seus olhos, aleluia. Olha só o Espírito confirmando com a Celiane, glória a Deus, é isso mesmo. Porque o Pai hoje quer nos libertar os nossos olhos de olhar e pensar, eu estou dentro de uma caverna. Libertar os nossos olhos de olhar e falar, meu Deus, deu tudo errado. Eu era lá aquele filho preferido, agora eu estou aqui cuidando de um bando de prisioneiros e sendo um deles. Não, querido, não. Essa não é a nossa vida. Essa não é a nossa verdade. Aleluia, meu coração está cheio de alegria ao falar isso para vocês. Que a nossa verdade é que nós somos abençoados, nós somos favorecidos, aleluia. E aí você vê ali José, ele foi administrando e ganhou favor, de modo que tudo ficava nas mãos dele. Aleluia. Tudo ficava nas mãos de José. E olha só, aí você pensa, não, já tá bom, né? Só o Pai sabe. Só o Pai sabe. Olha só, a caverna está escura. Mas o que o Senhor te diz hoje, Jô, é que não. Seus olhos pensam que ela está escura, mas a luz do mundo, que é você, está lá. Mas a luz do mundo, que é Cristo, está com você. Porque Ele nos prometeu, nunca mais deixarei vocês sós. Nunca mais eu abandonarei vocês. Amém, Gê, que alegria ter você aqui conosco. Nunca mais. Então, se os seus olhos não estão enxergando, eu quero dizer, o problema está nos seus olhos, na sua visão, para onde você está olhando. Porque não há trevas mais. Não há trevas mais, aleluia. Porque agora você se tornou a luz do mundo, Jesus nos disse. Porque aquele que crê em mim nunca mais andará em trevas. E aí José, ali dentro daquela cadeia, vai aqueles dois servos do rei, do faraó, um copeiro e um padeiro. E eles têm um sonho. Não foi à toa que eles foram para lá. Eles foram levados pela mão poderosa do Senhor. A mesma mão que está agindo a seu favor. A mesma mão que está operando a seu favor. Movendo circunstâncias que você não está vendo. José não imaginava que aqueles dois homens tinham ido lá por causa de um propósito. José não conseguiu ligar uma coisa na outra, mas aqueles homens foram levados pelo Espírito até aquela cadeia. E eles tiveram um sonho. E José interpretou o sonho daqueles dois homens. Aleluia! Aquilo fazia parte de um propósito para se cumprir na vida daquele homem que tinha sido escolhido pelo Senhor. Aleluia, eu quero te dizer que os seus olhos estejam hoje abertos, porque tudo que você está vivendo hoje, se você crer, se você se entregar e confiar, eu quero te dizer, tudo vai cooperar para o seu bem. Tudo vai se encaixar num propósito do Pai para te fazer o bem, não para te causar dano, não para te ferir, não para te entristecer, não para te derrotar, mas para te fazer o bem. Aleluia! E ali, aí quando José fala, interpreta aquele sonho, olha que ele fala, não se esqueçam de mim. Ele falou isso para o copeiro, porque para o padeiro ele falou, não adianta, você vai morrer dentro de 3 dias. Mas para aquele copeiro ele falou, você vai ser restituído à sua posição. Não se esqueça de mim, porque eu estou presa aqui injustamente. Você vê que por mais que tivesse uma dor dentro dele,
Ele não permitiu que aquela dor o impedisse de crer por dias melhores. Quando ele disse, não se esqueça de mim, ele estava dizendo, eu quero viver coisa nova. Eu quero viver dias melhores. Eu não vou permitir que essa dor me amargure, me trave, me paralise. Não, eu quero viver dias melhores. Eu quero viver coisas melhores na minha vida. E ele disse, lembra-te de mim quando você sair daqui. E aconteceu que realmente o copeiro saiu. Mas passaram-se 2 anos sem que o copeiro se lembrasse de José. Não se passaram 2 dias, nem 2 meses, mas 2 anos. E José continuou ali, fazendo o melhor. Continuou ali dando o seu melhor. Continuou ali sendo alegre, com certeza. Você lê a história dele, você vê uma história de uma pessoa que olha para frente. De uma pessoa que, por mais que tenha uma dor dentro dela, ela não se amargura. E ali, depois de 2 anos, submisso a um propósito, sem entender o porquê das coisas, com certeza com o coração cheio de saudade daquele pai, daquela família, daquele conchego do lar. Mas ele não sabia que o propósito era muito maior. Ele não sabia que o propósito era para salvar toda a família dele, que ele poderia abençoar muitas pessoas. E ali passam-se 2 anos. Chega o grande dia. Eu quero te dizer, viva o dia a dia com esse coração, crendo pela bondade do Pai, agradecendo a bondade do Pai, ficando feliz com a sua vida hoje, ficando grato, cuidando da sua vida hoje, fazendo o melhor que está nas suas mãos, sendo fiel no pouco. Talvez hoje você olhe e você fale, eu estou vivendo pouco, mas seja fiel a esse pouco, porque o muito vem. A glória vem, aleluia, vem, a glória vem, ela já veio, ela vai se manifestar. E ali Faraó tem aquele grande sonho. Depois de dores, de buracos, de traição, de assédio, de injustiça, de medo, insegurança, de tudo que José vivenciou, chegou o dia da honra. Chegou o dia da honra. Chegou o dia da honra. Aleluia. Chegou o dia da manifestação da glória. Chegou o dia de ser revelado o propósito e de se cumprir. Faraó tem aquele sonho. E aí, quando o Faraó chamou todos os sábios do Egito, ninguém conseguiu interpretar. Porque aquele não era um sonho qualquer. Aquele era um sonho, parte de um propósito de levantar José, governador do Egito. Parte de um propósito, uma promessa feita a Abraão. Porque o pai falou para Abraão, Abraão, vocês vão morar no Egito, vocês vão para o Egito. E vocês vão ficar lá 400 anos. E aí Faraó, o copeiro, escuta. Aí parece que é tranquilo lá, né? Não, é tudo um propósito. O copeiro escuta Faraó relatando o sonho. E ninguém conseguindo interpretar aquele sonho. E o copeiro fala, hoje eu me lembro das minhas faltas. E conta, eu tive um sonho, tinha lá um presidiário na cadeia. E conforme ele interpretou, assim aconteceu, glória a Deus. Faraó manda buscar José imediatamente. Aleluia, o dia chega, querido. Mas eu não quero que você viva só olhando para o fim das coisas. Não, eu quero que você viva o hoje. Sabe, eu quero que você viva o Espírito, quer que nós vivamos o hoje. Que nós sejamos felizes hoje. Que nós sejamos felizes com o que temos. Que nós sejamos felizes com a nossa construção. Que nós sejamos felizes com quem nós somos. Que nós sejamos agradecidos, leves.
que nós sejamos livres de toda amargura, ressentimento que paralisam a alma. E ali o faraó manda chamar José. E é tão lindo que José se aprontou, ele fez a barba, trocou a roupa e compareceu diante de faraó. Isso fala de um homem seguro, de um homem confiante. Já não é mais aquele menino mimado, mas agora é um homem confiante. Um homem que esperava por boas coisas. Um homem que esperava por boas oportunidades. Oh, aleluia! No Senhor se alegrará o nosso coração. Já que em seu santo nome colocamos toda a nossa fé. É a mais pura verdade da nossa vida. E aquele homem confiante, aquele homem seguro, aquele homem cheio de vida, de boas expectativas, ele vai. Ele não titubeia, ele não se intimida diante do rei. Ele nunca tinha estado na presença do rei, mas ele vai. Porque ali ele já sabia que ele era favorecido. Ali ele já tinha uma dependência de Deus. Ali ele já tinha uma intimidade, uma comunhão. Ali ele já via Deus se movendo naquela circunstância. E ele chega diante de Faraó, interpreta aquele sonho. E é tão lindo que ele fala assim, Deus dará a interpretação. Porque naquela hora ele não glorifica a si mesmo, ele não pega a honra para si, mas ele dá a honra a quem tem honra. Ele dá a honra àquele que conduziu a vida dele até ali naquele momento. E ele fala, Deus vai falar. Gente, olha a segurança. Porque se Deus não revela para ele, ele morreria provavelmente. Mas ele diz, Deus vai dar a interpretação para o rei. E ele interpreta aquele sonho pelo Espírito de Deus. A maior alegria da nossa vida, a maior riqueza da nossa vida é a nossa confiança. É a nossa dependência. É a nossa dependência, é a nossa confiança depositada. Naquele momento José não tinha pai, José não tinha mãe, José não tinha irmãos, José não tinha um lar. José não era ninguém, não tinha um nome, não tinha uma pátria, não tinha uma terra, não tinha nada. Ele foi esvaziado de si mesmo. Mas ele tinha, queridos, que a única coisa que nós não podemos viver sem, a presença de Deus, a comunhão com o Espírito Santo. Ele tinha o que homem nenhum pode viver sem, ele tinha a fé. Ele tinha a confiança. Essa é a diferença entre um ser humano e outro. Aleluia! Essa é a única diferença entre um ser humano e outro. O justo viverá pela sua fé. Aleluia! O justo vive pela fé que tem. Porque a sua fé te leva a ser ousado. A sua fé te leva a não recuar, a não temer, a não retroceder, mas avançar para o seu propósito. A fé te faz abandonar, deixar para trás as ofensas, a sua confiança que dias melhores virão. Ela te faz liberar pessoas, deixar pessoas para trás, deixar dores, deixar feridas e avançar, sabendo que a única pessoa que você não pode viver sem é o Senhor, é o seu amado, é o seu Pai, é o Espírito Santo. E naquela hora, ele fala assim, Faraó, rei, escolhe um homem no Egito, para que esse homem faça assim, assim, assado, para que esse homem... E ele começou a dar a direção. Queridos, esse homem nunca tinha trabalhado com isso. Ele estava totalmente inspirado pelo Espírito Santo. Ele estava totalmente conduzido pelo Espírito. Ele não falava de si mesmo, mas ele manifestava toda a construção de Deus no interior dele. Toda a construção no meio daquela dor. Toda a construção, toda a edificação que ele passou no meio daquela dor. Estava aflorando, rebachore, calaramanai, estava desabrochando, estava se manifestando, aleluia.
E aquilo era visto, impactou, de modo que Faraó falou assim, onde é que nós vamos encontrar outro homem? Olhou para os conselheiros dele, para os sábios, falou, onde é que nós vamos encontrar outro homem? Além desse, em quem está o Espírito de Deus. O ímpio reconheceu Deus na vida dele. O ímpio reconheceu e viu, não tem condição, só pode ser Deus na vida desse homem. É isso que acontece com você e comigo. Quando nós vivemos numa vida de dependência, é isso que o Senhor tem para nós. Até o ímpio verá que não tem como, é Deus na sua vida. E naquela hora, José sereno, tranquilo. Eu tenho certeza que fez uma reviravolta na cabeça daquele homem e ele entendeu o porquê de tanta coisa que ele vivenciou. Ele entendeu naquela hora e ele foi levantado. Queridos, a vida dele fez isso aqui, ó. O Senhor não precisa de nada para mudar a sua história. O que Ele precisa é que você se mantenha nele. Que você continue confiando, perseverando. Que você não abandone a sua fé. Que você não abandone a sua confiança, porque ela tem grande galardão. Mas o Espírito Santo, ele faz isso e ele muda a nossa história. O poder de Jesus se manifesta e ele muda. Aquele homem dormiu prisioneiro e acordou governador do Egito. O segundo homem mais importante daquela nação. E ali, seguro, confiante de que não era na força do poder dele, mas era na força do poder de Deus. Ele recebe vestes novas, ele recebe um anel novo, ele recebe um carro, ele recebe autoridade. Ali o rei desfila com ele no meio do Egito e diz que a única pessoa que estava acima dele era o próprio Faraó. Fora disso, todos deviam se submeter a ele. Ali ele ganha uma família, porque ele ganhou a filha ali do Faraó e se casou com ela. Ali, se eu não me engano, era a filha de Faraó, mas eu não tenho certeza. Eu sei que ele ganhou uma esposa ali, ele ganhou uma família, ele foi restituído em tudo. E ele começou a fluir toda a construção da vida dele. Toda a construção da vida dele começou a se manifestar. E eu quero te dizer que tudo que está sendo construído debaixo do seu telhado, ou seja, no seu espírito, no seu interior, tudo que você tem crido, tudo que você tem feito a opção de crer, tudo que você tem abandonado a incredulidade na sua vida, eu quero te dizer que vai se manifestar em público, que vai se manifestar como o sol meio-dia. Todo mundo verá a bondade do Senhor na sua vida. Todo mundo verá a fidelidade do seu Pai com você, porque o nosso Pai é bom, o nosso Pai é fiel, aleluia, aleluia. E aquele homem foi honrado em público, e aquele sonho começou a se cumprir. E é interessante que a obra de Deus é completa, eu quero te dizer, Deus vai curar as suas dores. Deus vai curar as suas dores, elas não ficarão aí dentro de você. O Senhor já manifestou a cura. Aliás, o Senhor Jesus já te curou na cruz do Calvário. E essa cura vai se manifestar. Essa cura vai se revelar diante dos seus olhos, para a sua alegria e para a alegria das pessoas que serão beneficiadas com o mover de Deus na sua vida. Aleluia, quantas glórias a Deus foram dadas por causa de José. Quantas famílias foram alimentadas. Quantas famílias não morreram de fome por causa da sabedoria do Espírito na vida daquele homem. Aleluia, a palavra de Deus é verdadeira sim, Ele é fiel. Ele completa o que Ele começou. Quantas pessoas receberam alimento e não morreram por causa de José. Eu quero te dizer, muitas vidas serão abençoadas pelo processo do Espírito na sua vida.
Muitas vidas serão restauradas por causa da sua submissão ao Espírito Santo hoje. Por causa do seu coração quebrantado ao processo do Espírito na sua vida hoje. Então não olha, não fixe os seus olhos nas suas dores, nas decepções, nos lugares onde você ainda está, mas persevere no Espírito, persevere na sua fé, porque você mesmo será honrado e muitas outras vidas serão abençoadas por causa da sua vida, por causa da sua submissão no Espírito. Quero te dizer que o Deus de José é o seu Deus, o pai de José é o seu pai, o amigo de José é o seu amigo, o poder que operou na vida de José é o poder que opera na sua vida. A honra que veio sobre José, quem deu é o mesmo Deus que dá a você também, porque o nosso pai não faz acepção de pessoas. Aleluia! E José nem tinha o Espírito dentro dele, mas você tem o Espírito dentro de você. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Você tem o Espírito habitando em você. Você já foi abençoado com toda sorte de bênçãos. Eu quero declarar, a obra de Deus é completa na sua vida. Não vai ficar nada de fora do mover do Espírito. Não vai ficar nada de fora da poderosa mão de Deus. O mesmo poder que vivificou a Jesus Cristo. Ele te vivifica. Ele vivifica as suas áreas de dor. Ele vivifica as suas áreas de incredulidade, de desilusão, de frustração, de decepção. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite o mover do Espírito, o liberar do Espírito. Eu quero declarar sobre a sua vida um fluir de honra, um fluir de favor e de honra sobre você. Aleluia, aleluia. E a obra foi completa, porque José, se você se lembrar, ele tem 2 filhos. E ele dá o primeiro nome ao filho de Manassés, se eu não me engano. Eu esqueci do meu passado, da minha dor. Mas o pai, ele completa. Não é esse negócio de esquecer superficialmente, não, José. José, não é. José, não é esquecer superficialmente. Eu vou restaurar. Não quero que você esqueça o seu pai. Não quero que você esqueça os seus irmãos que te feriram. Não, eu quero restaurá-los, porque é um propósito maior, José. Agora você não é mais aquele menininho mimado que só vê o seu próprio umbigo. Não, agora você é pai de uma nação. Agora você abençoa uma nação, José. Agora você é um abençoador de vidas, aleluia. Ju, que prazer você aqui. E ali Deus providencia a ida dos irmãos de José. Aleluia! E quando aqueles irmãos chegam, queridos, e que ele reconhece aqueles irmãos, entrou em contato com aquela dor, entrou em contato com aquela grande dor que estava abafada, que estava ali, mas o Senhor sabia que precisava de cura. O Senhor sabia que precisava de uma restauração, porque tinha um propósito maior. E não adiantava ele esconder, não adiantava ele esquecer. O Senhor queria restauração. Eu quero te dizer que o nosso Pai é um Pai que restaura os nossos relacionamentos. O Pai é um Pai que tem prazer nos relacionamentos dos seus filhos. E Ele restaura. Hoje pode ser que você esteja com um relacionamento quebrado com alguém, mas o Pai quer restaurar. O Pai quer fazer tudo novo e diferente. E às vezes nesse processo você vai sentir dor, mas não desanima, porque a obra é completa. E José, quando viu aqueles irmãos, se você ler, você vê que ele sofreu, ele sentiu dor. Tudo veio à tona, tudo. Parecia que aquele negócio que estava guardado explodiu. Para conserto, para cura. E o Senhor ali restaurou. Naquele processo,
A ponto que José falou para eles assim, quando eles descobriram descobriram tudo que era José, quando eles viram o que eles tinham feito, eles falaram, pronto, agora nós estamos enrolados, ele vai se vingar de nós. E ele disse, não, vocês intentaram mal contra mim. Ou seja, ele não negou a realidade, mas o mal que vocês intentaram foi transformado em bênção. Porque Deus é que me trouxe para cá. O mal que vocês me fizeram só fez me empurrar para o propósito. O mal que vocês me causaram só me empurrou para o meu propósito. Então, por causa disso, eu vou abrir mão dessa amargura. Por causa disso, eu vou jogar fora essa ofensa. Por causa disso, eu vou olhar para frente e vou cuidar de vocês. Eu vou abençoar. Não, eu não vou me vingar de vocês. Eu vou abençoar vocês. E aí ele traz toda a família dele para perto dele e cuida de todos eles como Deus tinha prometido que aconteceria. Com tudo isso que eu te falei, que o Espírito nos revelou, eu quero te encorajar a não parar. Eu quero te encorajar a não retroceder. Eu quero te encorajar a olhar além do que os olhos naturais veem. Eu quero te encorajar a dentro da caverna, não ficar olhando a caverna. Eu quero te encorajar a dentro da casa de Potifar, não ficar olhando a casa de Potifar. Eu quero te encorajar dentro da prisão, não ficar olhando para a prisão. Eu quero te encorajar à frente de Faraó, no trono, não se maravilhar com o trono. Não. Eu quero te encorajar a olhar para aquele que te ama. Para aquele que te escolheu antes da fundação do mundo. Para aquele que te amou e que formou você no ventre da sua mãe. E que estabeleceu um propósito lindo para a sua vida. Aquele que tem pensamentos de paz e não de mal sobre você. Aquele que te amou e te atraiu com cordas de amor eterno. Aquele que por amor a você se fez homem. Aquele que por amor a você se esvaziou a tal ponto de se tornar semelhante a você e de sentir cada uma das suas dores. Eu quero te encorajar a elevar os seus olhos e a ver aquele que te ama e que te vê. Ele te vê. Ele te ama. Ele é alguém com quem você pode contar. Ele é alguém que trabalha no meio das suas circunstâncias para o seu bem. Nunca se viu, nem se ouviu um Deus, nem se ouviu acerca de um Deus como nós, que trabalha para o bem daqueles que nele confiam. Ele trabalha para o seu bem. Ele restaura a sua vida. Ele faz tudo novo. Isso já foi feito em Jesus Cristo. E agora, quando você crê, você desfruta disso. Quando você crê, você se apropria dessa verdade. Você é tomado por uma paz. Você é tomado por uma confiança, por uma segurança, por uma leveza na sua vida. Porque você já sabe que não tem como mais você estar sozinho. Tem como você se sentir sozinho. Porque a nossa alma, ela sente coisas. Nós vivemos num mundo de muitas oscilações, mas a verdade é única. Ele te ama. Ele te amou primeiro. Ele te escolheu. Ele escreveu os seus dias. Ele escolheu o melhor para a sua vida. Ele se deu por você. E a única coisa que Ele quer é que você creia, que você acredite nisso, que você se entregue a isso e que você receba isso, que você viva essa verdade. Sabe, é uma noite de escolha. Onde é que eu vou pôr os meus olhos? Onde é que eu vou fixar o meu coração?
Onde é que eu vou fixar a minha atenção? Onde? Onde? Nas dores, nas crises, nas ofensas, nas decepções, nas frustrações, nas necessidades, nas faltas, nas coisas que eu não entendo, naquilo que o meu coração não consegue compreender hoje. Ou eu vou me entregar a esse amor, sabendo que Ele cuida de mim. Quer eu esteja num vale, quer eu esteja num trono, Ele cuida de mim. Ele não quer o meu esforço, mas a minha entrega. É isso. É só a minha entrega. O meu único esforço é para entrar no descanso da fé. É para crer e confiar. E deixar que essa confiança silencie os gritos da minha alma. Deixar que essa confiança aquiete o meu coração. Alegre o meu coração. Coloque um sorriso nos meus lábios. Você é capaz de, dentro do buraco, sorrir, sabendo que Deus vai te tirar daí? Você é capaz de, dentro da casa do Potifar, sorrir, sabendo que Deus vai te honrar? Você é capaz de, dentro da cadeia, se alegrar, entregar o seu melhor, colocar um sorriso nos seus lábios, encorajar pessoas, porque ali José cuidou de pessoas, encorajar pessoas, liberar palavras de vida, sabendo que o propósito vai se cumprir? Você é capaz de, diante do faraó, ali no trono, quando você é honrado, quando você é exaltado, você é capaz de não deixar o seu coração ser tomado pela glória do homem e continuar olhando para Ele, com o coração confiante, intenso, sabendo que Ele é melhor que qualquer glória que você possa receber. A maior bênção que você possa receber, Ele é melhor. Ele é eterno. Tudo que os nossos olhos veem é passageiro. Mas o que os nossos olhos não veem é eterno. Por isso há um convite do Espírito. Se alegre pelo que é eterno. Louve o que é eterno. Contemple o que é eterno. Se envolva com o que é eterno. Deixe que a eternidade tome o seu coração. Deixe que a eternidade gere uma alegria profunda no seu ser. Deixe que a eternidade te tome por completo. Porque o céu, a terra, a palavra de Deus diz que eles serão enrolados como um tapete velho, usado. Mas nós permaneceremos para sempre com Ele. Onde Ele estiver, nós estaremos. Jamais estaremos sós novamente. E é essa certeza que alegra, agrada o nosso coração. Eu entrego a sua vida nas mãos do Espírito Santo. E eu clamo ao Pai que Ele abra os olhos dos nossos corações. Que Ele abra os olhos do nosso entendimento. E que nós possamos compreender o quanto nós somos amados. O quanto esse amor é alto, é largo, é extenso, é profundo. E que possamos ser tomados dessa verdade. Que o nosso ser seja edificado pelo Espírito Santo. Que você se envolva com as coisas do Espírito. Que você priorize o Espírito, que eu priorize o Espírito. Essa comunhão seja a mais prazerosa da nossa vida. Seja a mais valorosa do nosso ser. Esse é o meu clamor. Essa é a minha oração. Uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida desfrutando da plenitude do Espírito. Uma vida desfrutando do amor do Pai. É isso que vale a pena. É isso que prevalece para a eternidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Pelo que Ele nos trouxe nessa noite. Glória a Deus pelo que Ele nos revelou nessa noite. Que
que o seu coração descanse nessa palavra. Que o seu coração medite nessa palavra. Que o seu coração reflita isso. Que o seu coração, que essa palavra seja como uma criança amamentada nos braços da mãe. Que essa palavra te alimente. Que essa palavra te sustente. Que essa palavra te levante. E que te faça viver em novidade de vida. O Senhor é com você. José já passou. A história de José já passou. Mas a sua é hoje, ela está acontecendo. Você é hoje o filho amado. Você é hoje o escolhido, o amado, aquele a quem o Senhor tem todo o prazer. Você é hoje o filho amado. José já passou. Nós estamos contando a história dele para nos encorajar uns aos outros. Mas ele já passou. Vou salvar, Lê. Salvar, com a graça de Deus que vai dar tudo certo. Sabe, José já passou, mas você está aqui. E hoje é através de você que o Pai quer mostrar a bondade dele. Hoje é através da sua e da minha vida que o Pai quer mostrar toda a bondade dele. Todo o favor. Amém, Luciana, eu recebo. Eu recebo sua bênção, recebo. Glória a Deus. Hoje é através da sua vida. Então receba isso. E seja impactado pelo Espírito Santo. E que a sua vida reflita isso. E que você saia por aí espalhando essa boa nova. Que você compartilhe essa live, que também eu vou salvar no YouTube, com a graça de Deus vai dar certo. Que você compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Porque nós não estamos aqui edificando um reino para nós. Nós estamos aqui edificando pessoas pelas quais Jesus deu o próprio sangue dele. Jesus não quer que ninguém pereça, mas que todas conheçam o quanto são amadas e por quem são amadas. Aleluia! Boa noite! Quinta-feira estaremos aqui de volta com a graça de Deus. Muito obrigada pela presença, pela atenção. Muito obrigada, vocês são preciosos para mim, de verdade. De verdade mesmo, vocês são as pessoas que me encorajam. Vocês são as pessoas que me incentivam. Vocês são as pessoas com as quais eu falo, mesmo quando às vezes é um dia de muito a fazer, de muita coisa, eu lembro de vocês e eu falo, não, eu vou. Eu vou. E eu sei que eu sou muito imperfeita, todos nós somos, não tem ninguém pondo expectativa sobre ninguém. Mas eu agradeço a presença de vocês. Eu agradeço de coração a atenção de vocês. É muito precioso isso aqui para mim, tá bom? Muito obrigada, boa noite. Vou salvar, até mais.